Muito bom dia. Hoje nós estamos iniciando os estudos da sétima área e do Mafir. É a última porção semanal da Parashá Korach, que nós iniciamos de toda segunda do domingo, né? E estamos encerrando hoje o estudo de Korach. E vem aí a próxima Parashá. Bom, muito obrigado a você que vai assistir e acompanhar os estudos. Curta, compartilhe. E nós vamos fazer o nosso estudo diário. Que as palavras da nossa boca, as preces do nosso coração, possam ser aceitas diante de Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. E as nossas preces sejam recebidas num dia propício. E que Mashiach venha ainda em nossos dias. Amém. E amém. A análise da sétima aliá e do Mafir, da porção semanal da Parashá Bamidbar, está no livro de Números, que é Bamidbar, dos 8:21 até 18:32. Vamos analisar pelo método Pardes, também referenciado pelo Talmud, com lentes racídicas e aplicação para Bnei Noach. Aqui está a análise exegética avançada da sétima área da Parashá Korach. Essa abordagem integra o rigor metodológico do Pardes, as discussões jurídicas do Talmud, a psicologia da alma, da filosofia racídica e as diretrizes universais para Bnei Noach. Vamos dar uma olhadinha no contexto. Essa última aliá da semana conclui a resposta divina à crise provocada por Korach. Após afirmar a legitimidade do sacerdócio de Aharon e definir as funções dos Kohanim e Leviim, a Torá estabelece agora o sistema de sustento daqueles que servem o Mishkan. Hashem concede aos Leviim o dízimo, ou seja, o Maaser Rishon, primeiro dízimo, recebido do povo de Israel em troca de seu serviço sagrado. Contudo, os próprios Leviim devem separar um dízimo dos dízimos, um dízimo especial, termo Maaser, e entregá-los aos Kohanim. A Parashá encerra com um ensinamento fundamental. Até mesmo os que vivem da santidade precisam reconhecer que tudo pertence a Hashem. Bom, vamos lá. Sentido literal, ou estrutura legal, que é a Pshat. O texto estabelece a engenharia socioeconômica e a cadeia de custeio do ecossistema do tabernáculo. Devido à sua consagração ao serviço divino, a tribo de Levi não recebe terras agrícolas, como era o sistema econômico de Israel, então, na partilha de Canaã. De acordo com o Pshat, nós vamos ver de 21 a 24, é o Maaser Rishon. Eu já tinha citado ele antes. Deus institui o primeiro dízimo, Maaser Rishon, 10% de toda a produção agrícola de Israel pertence legalmente aos levitas, aos Leviim. Isso não é um ato de caridade, mas um salário compulsório, um alifato, pelo serviço da tenda
divina. Do 27 a 29, está consagrado Terumá Mazer. O Levi levita, embora receba dízimos, não está isento da tributação especial. Ao receber os 10% do povo, o levita deve consagrar 10% dessa arrecadação. Isso é um centésimo, né, do total original de Israel. E consagrá-lo ao sumo sacerdote, Kohanim. Isto é chamado de Terumat Mazeh, oferenda do dízimo dos dízimos. Do 30 ao 32, a dessantificação para o consumo. Uma vez retirada a melhor parte da gordura, topo, o relbo, o dízimo restante perde o status de restrição sagrada. Ele se torna rulim, alimento comum, e pode ser consumido em qualquer lugar, por qualquer pessoa, na casa do levita. Eu quero lembrar disso, que essa forma tripartite do dízimo, ele foi continuado, o estabelecimento dele, mesmo depois que o tabernáculo foi destruído e foi instituído, então, pelos sábios, a divisão tripartite ainda, mas da seguinte maneira. O dízimo, ele é dividido em 3 partes. Né? A primeira parte desse dízimo é dedicado à caridade, pobre, viúvo, necessitado. A segunda parte dele é dedicada ao estudo de Torá. E a última parte deve ser reservada para socorro à família ou a si próprio. É a maneira como os sábios continuam dedicando essa forma do dízimo. Mas continuamos aqui o que diz o Pshat, texto literal. O texto descreve a distribuição dos dízimos e das ofertas. Os levitas recebem o mazê, dízimo, como herança, pois não tem porção na terra. Eles, por sua vez, devem separar o mazê min ha-mazer, dízimo dos dízimos, para os sacerdotes. O objetivo é sustentar o serviço do Mishkan e garantir que os levitas e Kohanim possam dedicar-se ao serviço espiritual. Hashem declara aos filhos de Levi: dei todos os dízimos em Israel como herança em troca do serviço que realizam. 18:21. Os levinos não receberam território na própria terra de Israel. O sustento provém de dízimos entregues pelas demais tribos. Entretanto, os levinos não eram simples receptores. Eles próprios deveriam separar o melhor deles em sua parte sagrada e entregá-los ao Kohanim. A Torá enfatiza essa contribuição deveria ser retirada da melhor parte do que recebem. Assim, nós hoje tiramos primeiro a parte do mazer, que é a parte líquida, né? Mazer. Aliás, conclui afirmando que
após a separação adequada, os levinos deveriam usufruir legitimamente do restante. A aplicação prática do sistema da rede de responsabilidade e sustento mútuo, mostrando a espiritualidade exige apoio material. Agora, vamos dar uma olhadinha que diz o sistema de análise através da alusão e gematria do Hermes. A palavra Reubu, do hebraico, o texto repete obsessivamente a exigência de que a oferta deve ser extraída do melhor, ou da gordura, o Reubu do produto. Está lá no 29 a 30, né, do texto. A palavra Reubu, melhor, gordura, ela possui o valor numérico 38, ok? Entre 8, grama de 30 e weight, né, é 2. O número 38, ele alude diretamente aos 38 anos que o povo de Israel foi condenado a vagar no deserto após o pecado dos espiões. O Hermes aqui indica que a retificação do erro do deserto, causado pelo egoísmo e medo do duro material, ocorre quando o homem entrega seu melhor, Reubu, de volta a Deus. A alusão oculta tem um significado escondido. O dízimo do dízimo representa 1 de 100, 1% da produção nacional. Matematicamente, a raiz quadrada de 100 é 10. O Hermes aponta que por trás da complexidade da divisão de classes em Israel, israelitas, Leviim, Kohanim, existe uma estrutura fractal perfeita, onde todas as partes voltam à matriz original. Número 10, elucubrações da criação. Elucubrações da criação. Bom, há uma alusão à ideia de que o dízimo não é apenas sustento físico, mas também um canal de bênção. O número 10, mas remete também à complexidade, ou à completude e à conexão com o divino. O dízimo do dízimo sugere que mesmo quem recebe deve continuar a dar, ensinando que ninguém está isento da responsabilidade de compartilhar. O dízimo simboliza o reconhecimento de que o ser humano é apenas o administrador dos recursos que recebe. Nada é verdadeiramente nosso. Tudo é confiado temporariamente a nós por Hashem. O fato de os Leviim ofertarem um dízimo contém um ensinamento profundo. Ninguém está acima da gratidão. Mesmo quem vive da generosidade alheia continua obrigado a reconhecer a fonte de todas as bênçãos. O Hermes sugere que existe um ciclo espiritual, perdão, que é receber, agradecer, compartilhar, receber novamente. E o ciclo se continua. Quando o fluxo é interrompido pelo egoísmo, a bênção fica estagnada. Quando continua circulando, a bênção se multiplica.
Aplicação para o Bnei Noah. Mesmo sem mitzvot e dízimos formais, há um princípio universal. Quem recebe deve também dar, criando um fluxo de generosidade. E vamos também analisar de forma o Talmud, a exegese talmúdica e midrástica. O tratado talmúdico de Brahot 11b, Maseret Terumá 4. O Talmud utiliza esses versículos para derivar os parâmetros legais de propriedade. Embora o dízimo dos Leviim seja considerado bens divinos, no versículo 32 dita que o Leviim não incorrerá em pecado de comer o dízimo após a separação da terumá. O Talmud deduz que o Mazer Rishon é propriedade financeira do levita. Ele pode utilizá-lo para comprar bens, imóveis, vestuários e até mesmo usá-lo como dote de casamento, o Kiddushim. A resposta homilética à rebelião. Esse trecho encerra a Parashá Korah. Korah acusou Moshe e Aharon de nepotismo e elitismo financeiro. Toda a congregação é santa, é o que dizia o Korah. Porque os elevais. Ele fez uma acusação formal, dizendo que Moisés e Aharon estavam sendo elitistas e ficando acima das pessoas, das outras pessoas. É mais, toda a congregação é santa. A resposta de Deus na sétima aliá é institucional. Os sacerdotes e levitas não são uma elite aristocrática ociosa que vive de privilégios. Eles são funcionários públicos da espiritualidade, sem direito à propriedade de terra. O sistema de dízimos desmistifica a acusação de Korah, provando que a estrutura sacerdotal visa a democratização do acesso a Deus e não o acúmulo de riqueza dinástica, como tinha dito na Parashá passada. Na Parashá não, na aliá passada, perdão. Na aliá anterior. E na anterior. Os sábios observam um detalhe importante. Hashem poderia ter dispensado os Leviim da obrigação de contribuir, afinal eles já dependiam dos dízimos recebidos. Por que exigir deles uma nova separação? Então Midrash vai responder, porque quem recebe constantemente corre o risco de esquecer que também deve dar. A generosidade não depende da quantidade possuída, depende da consciência espiritual. O Talmud ensina um princípio famoso, Aser Bishviu Shetseaser. Separa o dízimo para que te tornes próspero. Os comentaristas explicam que a propriedade não é apenas financeira. Explicam que a prosperidade não é apenas financeira.
aquele que recebe a oportunidade de doar, está recebendo uma oportunidade de crescimento espiritual. Por isso, os levinos também precisavam participar do processo da doação. O Talmud, no Tratado de Yevamot 86a, discute o papel dos levitas e sacerdotes, mostrando que a estrutura de sustento espiritual é essencial para manter a santidade do povo. Os mestres racídicos explicam que o dízimo representa separar o melhor para Hashem, dar ao leviíneo correndo, reconhecer que a espiritualidade não é secundária, mas central, que o ato de dar transforma o material em espiritual, elevando o mundo físico. E qual a aplicação disso para nós, Neylor? Separar parte dos recursos, tempo, energia e dinheiro para causas espirituais ou éticas é uma forma de santificar a vida cotidiana. Vamos dar uma espiadinha nas referências talmúdicas. Tratado Ta'anit 9a, a fonte clássica da expressão Aser, Bisvil, Shetil Aser. O dízimo é apresentado como um instrumento de refinamento espiritual e bênção. No tratado Ketubot 66b, os sábios discutem a responsabilidade de utilizar recursos materiais de maneira ética e consciente. Já o Tratado de Avot 33.7 diz assim: dá-lhe do que é dele, pois tu e tudo o que possuis são dele. Legal, né? Muito legal. Esse ensinamento resume a essência dessa aliá. O Tratado de Hulin, ele diz assim, Hulin 131b, discute as obrigações relacionadas às contribuições destinadas aos Kohanim e o serviço sagrado. Bom, vimos até aqui 3 aspectos do nosso estudo: o Pshat, o Remes e o Drash, a Drashá. Nós agora vamos dar um passeio pelo segredo. Vamos dar um passeio através das lentes místicas e da lente racídica. A filosofia racídica, particularmente do Alter Rebbe Shneul Zalman de Liad, transpõe as leis socioeconômicas do desenho para uma topografia da alma humana. Cohen, sacerdote, atributo de Resed, amor infinito, Bitul absoluto, elevação via Terumá Mazer. Levihin, ministro, atributo de Givurá, disciplina, refinamento do ego, elevação via Maaser Rishon. O israelita, o Bnei Israel, atributo de Tiferet,
Malhut, que é o mundo material, o mundo da ação. Ainda, o levita interno, vamos dar uma olhadinha nisso, e o orgulho espiritual. Vamos dar uma olhadinha, uma espiadinha nesse detalhe. O levita, o Leviim, representa o serviço de Givurá, a subida, o fogo que queima de baixo para cima, o esforço humano na meditação e na oração. Qual é o perigo disso? Tem um perigo oculto no levita. É o orgulho espiritual. Eu sou santo, eu estudo, eu me elevo, eu me elevei, o chão material, então eu estou acima. Sou pessoa que se dedica ao estudo e ela corre esse risco de se ver acima dos outros. Isso deve ser evitado. O segredo do derrubar Mazir, a autoanulação bitu, para que o serviço do levita não torne uma extensão do seu próprio ego, pecado, de cura, a Torá exige que o Leviim dê o dízimo de seu dízimo ao Kohen. O Kohen representa Hesed e Bitur, anulação total diante da luz divina, da Ozer. O fluxo de energia. O Hassidismo ensina que você não pode reter para si mesmo, nem mesmo seu sucesso espiritual. Se você alcançou um alto nível de entendimento ou refinamento moral, o dízimo recebido, você deve extrair o melhor dessa gordura, desse ganho espiritual, né? E entregá-lo a Deus com humildade total, reconhecendo que a força para se elevar veio do alto. Você está entregando ao Eterno e colocar isso à disposição das outras pessoas. Isso é dedicar a Deus esse melhor do conhecimento. Nos ensinamentos cabalísticos, o dízimo simboliza Malhut, reino. Malhut é o reino. E que recebe todas as sefirot e deve elevar-se ao dízimo. E o dízimo dos dízimos? É como um refinamento dentro do refinamento, mostrando que cada nível de realidade precisa ser elevado. Sustentar os Leviim e os Kohanim é manter o fluxo de energia espiritual no mundo. Na Kabbalah, o dízimo representa a elevação da matéria ao seu propósito espiritual. O número 10, Ether, corresponde às 10 sefirot. Separar o Mazer, dízimo, simboliza devolver à criação a sua raiz espiritual. Separar o dízimo simboliza devolver à criação a sua raiz espiritual. O Arizal, ele explica que cada recurso material contém Nitzotzot, centelhas divinas, ocultas. Quando o ser humano utiliza seus bens para uma finalidade elevada, essas centelhas são elevadas. O fato de os Leviim também separarem uma porção demonstra que não existe nível espiritual tão elevado que dispense o refinamento adicional.
Aliás, eu quero lembrar também que esse mesmo princípio se estende a Siddhartha, ok? Por quê? Porque ninguém é tão pobre que não possa doar e ninguém é tão rico que não possa receber. Sempre existe uma centelha mais profunda a ser revelada. O Zohar, ele ensina que o fluxo da abundância divina depende da circulação de bênção. Aquilo que é recebido apenas para si mesmo cria bloqueios espirituais. Aquilo que é compartilhado torna-se para si mesmo canal de fluxos maiores. Com a aplicação racídica, dar é um ato de tzimtzum, de autorrestrição. A chefa, canal de abundância. E para nós, Bnei Noah, a ideia é que cada pessoa pode ser um canal de bênção transformado, transformando os recursos materiais em luz espiritual ao direcioná-los para o bem. A lente racídica, os mestres racídicos observam que Cora era um Leviim, e isso cria um contraste notável com essa aliá. Cora desejava receber mais honra. Os verdadeiros Leviim aprendem aqui a oferecer mais. A essência da santidade não está enquanto recebemos, mas enquanto doamos. Está enquanto transformamos o que recebemos em serviço a Hashem. O Baal Shem Tov ensinava que toda a bênção recebida traz consigo uma pergunta silenciosa: o que você fará com isso? Tempo, recurso, inteligência, influência, oportunidades são depósitos espirituais, vasos espirituais, confiados temporariamente à pessoa. A resposta adequada é transformá-los em um instrumento de bondade e serviço. O que você fará com isso? Walter Ebb explica que o verdadeiro propósito proprietário de algo é aquele que o utiliza para cumprir a vontade divina. Caso contrário, permanece apenas como guardião temporário. E qual é a aplicação disso para os filhos de Noé, para os Bnei Noah? Embora o arcabouço da Halahá, lei judaica, referente ao maazê, o dízimo agrícola e ao tabernáculo, seja de aplicação exclusiva para o povo de Israel, e naquele tempo propriamente, a essência interna do mandamento serve de pilar ético e espiritual para os Bnei Noah. O Bnei Noah não é obrigado a praticar o dízimo, mas ele tem o privilégio de poder fazê-lo. Conexão com as 7 leis de Noé. O mandamento do dízimo atua diretamente na retificação e blindagem contra 2 das leis universais. Não roubar, o Gezer. O dízimo ensina que reter o que pertence ao sustento espiritual do mundo é uma forma de apropriação indébita cósmica. O mundo físico sobrevive porque existe energia espiritual nos sustentando. Segundo, não praticar a idolatria, o Avodah Zará. A idolatria baseia-se na premissa de que os intermediários da natureza, as finanças, o mercado, a própria força do trabalho, são os proventos finais
Ao separar uma parte de seus ganhos, o Bnei Noach declara publicamente que Deus é o único provedor. Generosidade. Separar parte dos ganhos para caridade ou causas éticas. Responsabilidade mútua. Reconhecer que todos têm um papel de sustentar o espiritual e o coletivo. A elevação do material. Usar recursos físicos para fins elevados, transformando o cotidiano em serviço divino. E o fluxo contínuo. Assim como os levinos davam o dízimo dos dízimos, quem recebe deve também compartilhar. Embora as leis do dízimo pertencessem especificamente à Torá de Israel, seus princípios possuem aplicação universal. Bom, um primeiro aspecto, que é reconhecer a fonte universal, receber a fonte de bênçãos. Vamos reconhecer essa fonte de bênçãos, sua proveniência. Né? Toda conquista deve ser compartilhada e acompanhada de gratidão. Toda conquista deve ter acompanhada de gratidão. O sucesso não é produto exclusivamente do esforço humano. A mão de Hashem está presente em todas as oportunidades. 2. Compartilhar o que se recebe. Cada pessoa possui algo para oferecer. Conhecimento, recursos, tempo, experiência, apoio emocional, atos de bondade. A generosidade não depende de riqueza, depende de disposição. Terceiro, dar o melhor, não apenas o que sobra. A Torá exige que os levinos ofereçam a melhor parte. Espiritualmente, isso significa dedicar o melhor de nós ao serviço do Criador e ao bem do próximo. 4. Permanecer humilde mesmo ao receber. Os levinos recebiam dos outros, mas ainda assim precisavam contribuir. Isso ensina que ninguém deve se considerar apenas beneficiário ou apenas benfeitor. Todos recebem e todos dão. Ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Transformar recursos em missão. Tudo que possuímos pode ser usado para elevar o mundo. Negócio conduzidos com honestidade, caridade, hospitalidade, ensino, promoção da justiça, fortalecimento da família. Uma conexão com toda a Torá Cora. A estrutura da Parashá revela uma progressão extraordinária. No início da Parashá, Cora busca receber honra, no final da Parashá, os levinos aprendem a oferecer. No início da Parashá, ambição pessoal, no final da Parashá, vemos serviço coletivo. No início da Parashá, vemos rebelião, no final da Parashá, vemos a responsabilidade. No início da Parashá, nós vemos a apropriação do poder, no final da Parashá, nós vemos a limitação da bênção. No início da Parashá, nós vemos o ego, no final da Parashá, vemos a gratidão. A Parashá, ela ensina e começa com uma disputa sobre quem merece receber mais. E termina ensinando que a verdadeira espiritualidade consiste em aprender a devolver. As diretrizes práticas para o cotidiano na vida do Bnei Noach. O princípio de Tzedakah, caridade, intelecto e financeira. O Bnei Noach não está obrigado a dar dízimo agrícola específico na terra de Israel, mas a prática de separar 10% mais de seus rendimentos líquidos para caridade ou para financiamento da difusão do monoteísmo ético é das 7 leis no mundo
e da Sete do Mundo é altamente meritória e recomendada pelos sábios. O financiamento dos levitas da humanidade. Assim como Israel sustentava os leviínos para que eles mantivessem o tabernáculo operando, o Bnei tem um papel crucial de apoiar financeiramente as instituições, plataformas, rabinos, professores que dedicam suas vidas em tempo integral e traduzir, ensinar e espalhar a sabedoria divina para as nações. Isso constrói uma parceria espiritual real, onde o Bnei Noah se torna sócio do refinamento do mundo. Tikkun. O conceito Reubô, melhor do tempo. Bnei Noah deve aprender que a Deus não se dá as sobras, não se estuda a Torá universal ou as 7 leis apenas quando se está cansado no final do dia. O conceito de entregar o reubô, gordura, significa dedicar os momentos de maior clareza mental, energia e vigor para o crescimento espiritual, para a prece, para os atos de bondade. A mensagem central dessa aliá, sétima aliá, e do Mafir. A última lição da Parashá Korah responde diretamente ao erro de Korah. Korah acreditava que a grandeza significava possuir mais autoridade. Hashem ensina que a grandeza significa assumir mais responsabilidade. O verdadeiro servo de Deus não pergunta o que posso receber. Ele pergunta o que posso fazer com aquilo que recebi. Para os Bnei Noah, esta aliá ensina que toda bênção material, intelectual e espiritual é um depósito sagrado, confiado por Hashem para ser usado com justiça, gratidão e generosidade. A prática de tzedakah, retidão através da caridade, por um Bnei Noah, é um dos atos mais poderosos para canalizar a luz divina e bênçãos materiais para o mundo físico, diferente do povo de Israel, que cumpre o dízimo como uma obrigação legal, ritualística, assumida ao templo. O Bnei Noah realiza a caridade como um ato de justiça moral, livre-arbítrio elevado e retificação do mundo no Tikkun Olam. E vamos fazer uma breve meditação na Kavaná, o que focar na nossa mente. O Hassidismo ensina que o valor de um ato de bondade se multiplica de acordo com a intenção do coração. Antes de colocar o dinheiro no cofrinho, buscar, no cofrinho, ou fazer uma transferência para uma causa justa, silencie a mente por alguns segundos e medite nesses 3 conceitos. Anulação do ego, o bitu. Reconheça que o dinheiro em sua mão não é um produto exclusivo de sua força e inteligência. Deus é o verdadeiro dono de tudo que você possui. Você é apenas o gerente do banco, o gerente do negócio que ele escolheu para administrar esse recurso. Continuar meditando. O canal de bênção. Visualize que, ao abrir a sua mão para doar embaixo, você está forçando a abertura divina para derramar sustento de cima, a saúde, a paz, lá de cima, sobre você e sua família. Continuar meditando a unificação espiritual. Medite que a moeda material é física, mas o ato de doá-la para o bem transforma a matéria em energia puramente espiritual, elevando todo o seu trabalho diário a Deus. E eu tenho aqui algumas orações que são recomendadas
para fazer a contrapartida, né? Pelos detalhes práticos. Se você quer receber essa oração, essas orações, essas rezas que recomendadas para Benilua, peça eu quero a reza. E deixe o seu número no meu privado e eu vou mandar para você essas rezas. Um detalhe prático e dicas racídicas para o cotidiano. Para transformar esse momento em hábito que altera a atmosfera espiritual de todo o seu lar, a lente racídica sugere algumas dinâmicas práticas. Regularidade vence o volume. É espiritualmente superior doar R$ 1 todos os dias do que doar R$ 30 apenas uma vez por mês. O ato de estender a mão treina o seu corpo e a sua alma a se tornarem doadores por natureza. Não é apenas doar R$ 1, é fazer a doação que você tem disponível no coração, seu mazer. Você pode diluí-lo por todos os dias. Tem uma puxar, Tem uma puscar. O que é? O cofre de caridade. Coloca um cofrinho físico em um nível visível de sua casa, como na cozinha ou na sala. Coloca ali uma moeda todas as manhãs, antes de começar o seu trabalho. Sela o seu dia com energia e bondade, colocando a nova moeda nele para a caridade. Envolva a família. Se você tiver filhos, familiares, dê a moeda na mão deles para que eles depositem no cofre. Isso instila o valor da justiça social na próxima geração desde cedo. E o destino correto desse material que foi juntado na Pushkar. Certifique-se de que o destino da casa seja ético. Pode ser para pessoas em vulnerabilidade social extrema, comida, remédio, ou para sustento de instituições e professores que espalham o conhecimento de Deus para o mundo, os leviim modernos. Em resumo, a sétima aliá e o Mafir de Cora ensina que o sustento espiritual é coletivo, que abre canais de bênção e que até quem recebe deve dar. Para os Bnei Noah, isso se traduz em viver com generosidade, responsabilidade e consciência de que o material pode ser elevado ao espiritual. E eu quero deixar a última meditação, a última frase de efeito, para que você possa lembrar dela. A maior prova de que uma bênção veio de Hashem não é o quanto ela aumenta o nosso patrimônio, mas o quanto ela aumenta a nossa capacidade de abençoar os outros. Muito obrigado. Shabbat Shalom. E até amanhã, na primeira aliá da próxima Parashá. Até mais.